gente tem 45 minutos aí, né, Jorge? 45? 45, eu acho. Tá. Eu vou fazer assim, ó. 40 ou 45. Tá, É isso. 40 ou 45. Tá. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar mais uns 20 minutos de apresentação e depois a gente dá uma paradinha para a gente conversar um pouquinho, discutir, ver se eu estou indo muito adiantado, se está bom assim, tá? Pra gente, porque falar de C Sharp e falar de JavaScript não é assim de hoje para amanhã, tá? Não é uma coisa simples. Alguns aqui podem ter um conhecimento um pouquinho maior, então estão achando mais fácil. Tem outros que eu tenho certeza que estão tendo um pouco mais de dificuldade, tá? Mas isso é normal, tá? Isso é normal, tá? E assim, ó, uma coisa que eu digo quer aprender C Sharp? Vai fuçando, tá? Não adianta pegar livro, pegar isso, pegar aquilo, porque, olha, eu tenho aqui uns 4, 5 livros que eu comprei, eu nem olho para eles. Já olhei, já tentei entender, já tentei mexer com o que tem aqui e não, sinceramente, não, para mim não valeu nada, tá? O que vale eu vou fazendo aos pouquinhos. Por isso que eu criei, tá? Por isso que eu criei lá no nas pastas, tá? Naquele Dropbox que a gente tem, as dicas, tá? Na verdade, essas dicas, elas não estão aqui por nada, elas estão aqui para me ajudar. Tem muitas vezes que eu estou em dúvida como fazer tal coisa, eu venho aqui nas minhas dicas. Eu mesmo fiz e eu mesmo uso, tá? E uso, ó, todos os dias eu deixo isso aqui aberto, tá? Por quê? Porque às vezes, assim, ó, tu já fez um comando, tu já fez de um jeito, aí surgiu uma situaçãozinha diferente, tu vai ter que vir aqui, olhar, verificar. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês, dá uma olhada nas dicas, tentem montar como eu botei ali, tá? Agora, a gente vai terminar a aula daqui um pouco e vocês vão ter um tempo aí para vocês darem uma olhada. Não foge do que tem aqui, tá? Não foge. O C Sharp, não adianta querer usar coisas muito complicadas de C Sharp, tá? Vocês têm que usar o básico e o básico está aqui, tá? Vamos dizer assim, é por quem já passou por isso, tá? Certo? Tá? Ó, vou te dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, for each. Ó, é um comando, for each, tá? Certo? Vamos ver se eu acho um comando for each aqui, que esse também é interessante. Em que situação eu colocaria isso aqui? Vamos voltar lá para o GVINS. Vamos ver se eu tenho algum for each aqui. Não. Tá. Mas o for each é um comando bem interessante, tá? Eu uso bastante. Deixa eu ver se eu tenho em algum lugar aqui que eu possa mostrar para vocês já mais notas fiscais de venda, nota fiscal eletrônica, notas fiscais de entrada, só um pouquinho aqui, tá? Importação de XML. Ó, esse carinha aqui, por exemplo, ó, é puro C Sharp, tá? Puro C Sharp, nessa tela aqui, que eu importo as notas fiscais XML, tá? Isso aqui até tem um exemplo lá de como importar. Aqui eu trago o arquivo, pego o arquivo do XML, converto ele e depois vou executando aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é aquele for each. Eu vou ver se eu tenho aqui um for each aqui. Tem. Não. Aqui. For each. Qual a diferença entre for each e o if?
O for each é um laço, tá? É um laço. Só que esse laço aqui é bem interessante. Eu uso bastante para pegar informação. Então, por exemplo, né? Nesse exemplo aqui, ó, tá? Onde eu estou lendo o arquivo XML. Eu li o arquivo XML, joguei na memória, aqui em cima, deixa eu pegar aqui, ó, joguei ele, tá? Na memória, tá? Aqui, ó, XML file, tá? Então, eu joguei esse carinha aqui nessa memória chamada XML file, tá? Aqui dentro eu tenho todo o meu XML, certo? Aí dentro do meu XML, eu tenho as minhas duplicatas, certo? Deixa eu ver onde é que está o for each aqui. Eu tenho as minhas duplicatas. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho 5, 10 vencimentos, ó, certo? Tem até 10 vencimentos no meu caso aqui. O que que eu faço? Eu faço um for each. Então, para cada duplicata lida, né, ele vai verificando, tá? Então, esse for each eu posso usar, no caso aqui, de uma leitura de uma tabela que veio de um XML, como uma tabela normal, né? Eu posso, por exemplo, no lugar do hífen aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, if dsTable, certo? Se eu não quisesse pegar só esse primeiro campo, se eu quisesse, por exemplo, aqui dentro, fazer um for each, eu faria assim, for each, né? E botaria a tabela. Tá? Só que aqui o comando é um pouquinho diferente, eu só estou mostrando o conceito, tá? E aí, em vez dele ler uma informação só, eu poderia dizer para ele só ler todas as informações do banco, né, para cada leitura que ele fizer aqui, e ele faria a leitura de todo o banco. Deixa eu ver se... É que agora para mim pegar um outro onde tem isso, mas eu queria só mostrar o conceito. Qual a diferença entre for each e o if aqui? For each, eu acho que em outras linguagens existe também, né? Para cada linha que ele lê aqui, quando eu fiz esse select, ele guardou a informação aqui no DS1, né? Essa informação que ele guardou aqui, essas informações que ele guardou toda no banco, eu posso ler uma só, ou várias, ou fazer um for each. E aí ele vai lendo. Para cada leitura que ele fizer, ele leu toda uma linha de um campo, de uma tabela. Leu lá todos os campos, jogou os campos na variável, na tela. Aí eu vou manipulando aqui. O que difere do DS para o for each é que aqui no rows, eu não posso colocar rows igual a 0. Eu tenho que botar um contador aqui. Por quê? Porque quando ele passar aqui, ele não vai trazer só uma linha. Ele vai trazer várias linhas. E a cada linha, eu tenho que ler ela de novo. Eu tenho que ler. Pegar e ler. Pegar e ler. Certo? Eu agora de cabeça aqui não lembro de nenhum programa que eu tenho aqui, assim, que eu use o for each aqui dentro, tá? Deixa eu ver se eu pego alguma outra coisa. Não adianta. Aqui, na maioria, é isso aqui mesmo. Ó. Se dsTable, né? O for each é usado mais assim, em rotinas mais complexas. Tá? Mas eu posso mostrar isso aqui em um outro dia. Tá? Certo? Outra coisa, quando eu abro o banco, eu tenho que fechar o banco. Certo? Eu tenho que fechar o banco. Tá? E esse carinha aqui, o que é isso aqui? DS Enforce Constraint. Tá? Assim, ó. DS1. Ó. Esse carinha aqui é um conceito novo, tá? De banco de dados, que eu aprendi num lugar aí, lendo os manuais e tal, que esse carinha aqui, além dele... Porque esse comando aqui, ele abre o banco, e aqui eu fecho o banco. Tá? E esse carinha aqui, ele limpa as variáveis que eu usei no banco. Eu estou dizendo que aqui é para ele colocar enforce constraint igual a false,
e aqui volta de novo a ser true. Então, esse comando aqui, ele melhora a performance do banco de dados. Tá? Isso aqui é novo, não faz muito tempo que eu estou usando esse carinha. Às vezes eu até me esqueço de usar. Tá? Eu comecei a usar em alguns lugares e esqueci. Mas o bom é sempre botar ele, tá? Logo depois que eu abro o banco, né? Logo depois que eu faço a leitura, eu boto false, leio as informações e depois boto o true de novo. Tá? Então, isso também é uma informação importante. Tá? O que mais nós podemos ver aqui? Tá? Já vimos aqui no Visual Studio como é que eu monto, para onde vai todas as informações, né? Para onde elas vão, aqui no Visual Studio. Já mostrei do ASPX aqui, ASPX, o provider, né? que é outro lugar, né? O JavaScript, alguma coisa. Tá? Aqui o ASPX-CS. Olha aqui o postback. Olha aqui o postback. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Deixa eu ver se eu não tenho aqui no for each. Não. Mas nessa tabela aqui, ó, itens notas fiscais, o que é essa rotina load complete? Que tem aqui em todas as páginas do C Sharp, do GVIS. Tá? Ó. Qual a diferença entre load event, load complete, tá? On save successed, certo? Esses são os que eu mais uso. O load event, tá? Ele normalmente está numa camada um pouco mais acima do load complete, tá? Então, o load event normalmente eu uso para carregar algumas informações do tipo, nesse exemplo aqui, vamos ver o que eu fiz aqui. Ó, dei visível falso em alguns campos da tabela, da tela, tá? Ó, visível true e os outros falsos, tá? Às vezes, dependendo da situação, o G20, no caso, tá? O G20, no caso, ele só tem load event e load complete. Então, o load event, ele cria aquele método, esse método aqui, chamado form1 onload. Ó, form1 onload. Certo? Tá? Esse é um método. Tá? O load complete, ele está um pouco mais abaixo. Tá? Ele também é um método, também criado pelo G20, chamado form1 load complete. Tá? Só que esse método aqui, ele aceita mais informações. Então, normalmente eu uso esse aqui. Tá? Mas existem situações em que eu preciso que a informação venha antes, ela seja manipulada antes de tudo, antes de abrir a tela. Tá? Antes de abrir a tela, e às vezes, tá? Tem situação que tu precisa que a informação ela tem que começar antes. Eu vou tentar explicar para vocês entenderem onde que eu quero chegar. E isso é muito importante, bem interessante. Quando o GVIS se abre, o C Sharp abre a tela, tá? E vai buscar essa rotina aqui, por exemplo, tá? Ele vem nessa sequência aqui. Tá? Ele vem nessa sequência. E vem vindo. Vem montando. Ó, identificou os parâmetros que a gente botou lá, tá? Vem aqui e vai começar, ó, o onInit, é o primeiro método que ele cria, onde ele vai começar a ler os parâmetros que a gente colocou, tá? E vai ver se os parâmetros vieram com informação. Se ele vier com informação, ele passa, né? Certo? E vai descendo, tá? Aqui ele seta alguns parâmetros do provider, ó, provider, tá? Alguns parâmetros que eu coloquei no provider de banco. Aqui ele começa a montar a tela, montar as informações da tela, tá? Ele faz a ligação entre o campo e o campo do sistema, né? O campo no banco de dados e o campo na tela, tá? Ele faz essa ligação, ó, tudo dentro do ASPX-CS, tá? Ele vem montando, ó, combo box, olha como é que ele coloca aqui, ó, o combo box, na montagem,
select index, tal, snu emp, combo box select value, combo box texto. Só pode ver que os dois vêm junto, ó. Os dois comandos vêm junto, aquilo que eu estava falando no começo, tá? E ele vem trazendo e vai montando, tá? Vai montando. Ó, aqui ele faz uma outra montagem, tá? Em outro método, tá? Ó, se page state de navegação, está montando também, montando as informações. Ó, aqui ele define as máscaras, tá? Os disable e enable, e ele vem montando, tá? Só que a parte do load completed, ele só faz lá no final, e o load eventos também, aquilo que eu estava falando para vocês. Ele faz isso aqui, ó, tá? Ó, aqui está o load, né? E aqui está o load complete, que fazem parte do meu código de usuário. Só que existem situações que às vezes eu quero que essa informação, tá? Ó, aqui que ele monta, ó, esses aqui são os métodos que quando eu cadastro o load complete, ele vem aqui e cria esse método aqui, ó, dizendo, cara, existe um load complete, tá? Ó, cara, existe um método chamado save success, tá? E aí ele carrega esse método aqui, ó, tá? Só que tem situações que às vezes eu preciso ir antes disso aqui, certo? Eu agora assim de cabeça não lembro em que situação, em que momento, mas existe momento que eu não quero que a informação já esteja carregada, que esses valores aqui já estejam carregados. Eu quero passar a informação antes de tudo isso. Aí existem métodos que tu coloca aqui no código de usuário, que ele vai para cima de tudo. Tá? São métodos do próprio C#. Certo? São métodos do próprio C#. Tá? E aí eles assumem o valor antes de qualquer coisa que ele fizer. Antes dele carregar o load complete, antes dele carregar o onload, antes dele carregar as telas. Certo, pessoal? Deixa eu tentar lembrar de um deles. Deixa eu ver. Eu botei um deles aqui. Ah, tá. Achei que era alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui em algum lugar. Não. Aqui o onload. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Se eu botei esse método aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Ó. Esse método aqui, ó, page init, tá? Esse método aqui, ele não é método do gvince. Ele não é método do gvince. Se eu olhar aqui no gvince, não existe método, tá? Isso que é o legal aqui no gvince, que ele aceita tu trabalhar com isso, ó. Ele não tem, ó, tem load event, load complete, ou save success, cada um desses é interessante, tá? Mas nesse caso aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, é claro que eu comentei ele aqui porque provavelmente depois eu tirei fora. Não foi necessário usar ele aqui. Mas esse método aqui, ó, é um método C#, tá? Que ele vai lá para cima. Ele vai subir aqui na sequência e ele vai tratar isso logo de cara aqui. Então, antes de tu pegar e passar qualquer informação da própria variável, ele já tá pegando a informação, já está fazendo. Tá? Isso eu vou tentar depois, numa próxima, vou ver se eu pego um exemplo aqui e mostro para vocês. Tem situações que eu carrego aqui. Então, eu uso um método, né? Um método próprio, tá? Que não é carregado pelo gvince. Então, no gvince existe essa sequência. O onload é para algumas coisas e outras é dentro do load complete. Quando eu faço o load complete, tá? Eu tenho que identificar se isso aqui é um postback. Por quê? Vê essa situação aqui, ó. Estou carregando o load complete e eu estou dizendo, se for diferente de postback e se a página, o estado da página for insert, eu boto 0 nesses carinha aqui e limpo esses carinha aqui. Por que eu estou dizendo se for postback, se for diferente de postback? E por que eu estava no começo do treinamento, eu falei sobre postback?
A cada vez que o sistema identifica um postback, ele vem aqui e roda tudo de novo. Ele vem aqui dentro e faz toda a verificação. Nós vamos um dia desse trabalhar num programa e eu vou mostrar para vocês. Então, a cada vez que tu roda um postback, ele vem aqui e roda de novo o load complete. Aí ele chega aqui nesse método e verifica. Se é postback, ele roda tudo de novo. Então, por isso que tu bota se for diferente de postback. Quer dizer, eu quero carregar esse cara uma única vez na primeira carga do load complete. Nos próximos postback, se tiver em algum campo que tiver o postback e eu tiver que fazer o postback, eu não quero carregar ele de novo. Eu não quero que ele passe de novo aqui. Uma, que pode ser que alguma dessas informações que eu carreguei em alguns campos, eu não quero que ele vá lá e mude. Certo? Ele não pode mudar, eu não posso mudar. Né? Ele vai passar aqui de novo, vai mudar. Certo? E outra, que ele vai ficar lento, porque ele vai vir aqui, rodar tudo de novo, faz o select de novo, vem aqui, monta a tabela, joga todas as informações na tela, faz isso aqui, volta lá para cima. Então, era isso que eu estava querendo falar desde o começo, lá sobre o postback. Tomar cuidado na hora de usar o postback. Só usa o postback se o campo for um campo que tu vai querer manipular ele, né? Um campo que tu vai querer manipular e que tu vai querer passar uma informação, né? E que essa informação ela não esteja carregada. Se ela estiver carregada, usa o JavaScript. Se ela não estiver carregada, tá? Aí tu usa o comando aqui, né? Se tu não puder carregar ela via parâmetro, né? E tu for buscar informação, só busca aquela informação que tu precisa. Aí tu usa, né, os selects aqui para fazer a chamada, certo? Mas procura verificar. Tem postback? Precisa do postback? Veja bem como que tu vai fazer. Eu já prefiro esse método que eu expliquei no começo aqui, né, que é esse aqui, ó, que eu uso bastante, tá? Que é, quando eu for carregar, tá? Primeiro eu chamo o JavaScript, tá? Chamo o JavaScript e do JavaScript, tá? Eu vou no banco, que daí ele só faz isso aqui, ó. Só faz isso aqui. Ele vai lá, busca as informações, carrega e libera de novo. O único detalhe que tem que tomar cuidado, isso é porque assim, ó, deixa eu abrir ele aqui. Aqui, ó. Dependendo da informação que tu vai carregar aqui por esse cara aqui, certo? O único cuidado que tu tem que tomar é que tu tem que verificar o que ele está retornando aqui no final. Tem situações que, no momento que ele vai retornar, porque o que acontece aqui? Ó, ele vem aqui, ele executa isso aqui, tá? Ele executa isso aqui e devolve para o JavaScript o foco. O foco. Tá? E se tu não definiu o foco, ele se perde. Tá? Eu acho que muito programador já deve ter passado por isso. Tá? Como que ele se perde? Então, o certo sempre é o que fazer aqui. Quando eu vou rodar esse carinha aqui, e eu vou guardar informações aqui, passar informações aqui, a última coisa que eu tenho que fazer aqui é mandar ele para um outro campo. Dar um foco. Diz, ó, cara, daqui tu vai para cá. Certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Eu tenho esse campo aqui que é de coisa. Esses outros aqui é tudo informação que eu estou pegando aqui do fornecedor. Qual é o próximo campo? Esse cara aqui. Então, o foco é Combo Box 20. Então, aqui, ó, Combo Box 20. Lá no cadastro de fornecedores, a última coisa que eu tenho que passar. Deixa eu ver se eu estou passando. Aqui, ó. Esse aqui é o exemplo. Tá vendo?
Ó, mexi. Para onde vai o foco agora? Se eu não disser onde que vai o foco, ele se perde e o JavaScript pode dar pau. Tá? Então eu digo para ele, não, cara, vai para o próximo campo. Então, quando ele for rodar isso aqui, o JavaScript já sabe que já foi dito para onde que ele vai, para qual o próximo campo. Daí ele vai direto para o... Né, ele pega as informações aqui, carrega todos os valores que tem que carregar em todo que é lugar aqui e seta o foco para cá. Ele já vem direto para cá. Beleza? Não sei quantos minutos já passou aí. Jorge? Oi. Quantos já passou? Quantos falta? Eu não tenho controle aqui, aparece na tua tela aí. Não, aqui para mim não está aparecendo ainda. Ele só aparece no finalzinho. Deve ter mais de 10 minutos ainda. Mais uns 10 minutinhos. Então, quem sabe, vamos abrir aí agora a palavra aí para o pessoal, ver se alguém aí quer ver alguma coisa. Hein, pessoal? Fica agora para vocês aí me dizer se gostaram, se não gostaram, e a gente vê aí o que... Passa a palavra para vocês aí. Regis, Oi. Regis, o que você está falando aí é muito importante, certo? Mostrando essa questão dos métodos, para onde é que cada um vai, aonde é que está armazenado, qual é a pasta, certo? Principalmente para a questão dos novatos, certo? Ok? Certo. Eu mesmo, muita coisa não sabia. Essa questão do provider, tinha muita dúvida sobre o provider. Muita mesmo, certo? Porque sempre eu vi essas duas abas no GVINS. O SEI e o Provider. Eu sabia que Provider tinha alguma coisa a ver com banco de dados, tá ok? Mas assim, para que realmente eu não sabia. Aí, o que é que eu acho que nós devemos, como é que esse grupo deve seguir? Qual o rumo dele, certo? Depois que nós passarmos dessas questões de apresentação, código, verificar exemplos, algumas coisas, eu acredito que para todo mundo entender e ficar mais amigos nossos terem interesse de entrar no nosso grupo, era começarmos a desenvolver uma aplicação básica, entendeu? Algo como um controle de vendas e começar a botar em prática, tá entendendo? Certo. Verificando como é que é feito esse processo, como é que é feito isso, como é que é feito aquilo, por que esse processo aqui, como você mesmo disse, por que JavaScript? Por que C#? Como é que eu faço para passar esse campo? Então, eu acho que deveríamos, depois de algumas reuniões, começarmos a verificar a questão de uma montagem de um sistema. Entendeu? Sim. Esse é o objetivo, Aurélio. Tá? Esse é o objetivo nosso. Né? Hoje a ideia era o quê? Era balizar todo o pessoal, tá? Exatamente. E também, assim, Aurélio, tirar um pouquinho daquele... Eu sei que existe muito receio, tá? Do pessoal em relação ao C# e JavaScript, tá? Então, eu quero tirar um pouquinho desse receio, porque isso aí não é bem assim. É só uma questão de linguagem, aprender a linguagem. Exatamente, né? Quebrar o gelo, dizer, pessoal, C# não é coisa do outro mundo. Exatamente, é isso aí. Certo? E é como você disse, uma coisa é estudar C# para aplicações web, outra é estudar para desktop. Então, assim, o pessoal tem que ter muito cuidado, certo? Como você mesmo estava dizendo, para desktop é bem diferente, entendeu? É isso aí. Pronto, tá ok então. Tem mais alguém para falar aí? Gente, boa noite. Oi, boa noite, compadre. Eu gostaria de dar uma palavrinha aí com o pessoal. Essa é a primeira vez que eu participo aí do grupo. E eu gostaria de parabenizar vocês aí, porque a forma que vocês estão explicando é uma forma totalmente nova, desde que eu conheço qualquer ferramenta do GAS, ou do GVINS, ou qualquer um. O que você está fazendo, que você está explicando, é o pulo do gato. O pulo do gato, a sua experiência, aquilo que vocês fazem no dia a dia. E isso aí não vai ter aula, não vai ter
sistema que você venha fazer que o usuário vai aprender a fazer, não. Entendeu? Então, eu gostaria de parabenizar todo mundo aí por essa iniciativa, né? E eu estou vendo o seguinte, que o pessoal realmente agora pegou o gosto que todos sempre queriam que acontecesse, entendeu? Que é justamente pegar a ferramenta e colocá-la para andar. Entende? Eu tenho um contato muito grande com o Silvano, com quem começou, com todos, e eu estou aqui também aprendendo, tá? Eu não estou aqui, eu estou aqui aprendendo com o que vocês estão falando. Eu vi desde a época do G20 o pessoal desenvolvendo, e essa explicação que você me deu, eu só vi uma vez, entendeu? É uma explicação que o Rodrigo falou sobre provider. E ele explicou da mesma forma que você explicou, o Regis, né? Isso. Da mesma forma que você explicou. De uma forma assim, descompromissada, de uma forma de quem faz ali no dia a dia, entendeu? Daquela pessoa que precisa conhecer logo o pulo, que ela não vai primeiro ficar lendo para saber o que é, no passo a passo. Ó, gente, isso aqui serve para isso, e é isso que faz a gente entender da ferramenta, entendeu? E eu estou vendo aí que você mostrou muitas coisas aí, que já que está sendo feito um grupo de estudo, eu acho que o grupo de estudos não é somente a gente buscar aprender a ferramenta, entendeu? É cada um dividir, não em sistema, e sim em propriedades, em blocos, entendeu? O que a gente pode fazer para melhorar, e quando um apresenta uma parte, que não seja só você, que não seja só o Barros, entendeu? É uma ideia que eu estou dando aqui para vocês, que eu também faço parte aí e gostaria também de fazer. Mas é o seguinte, ao invés de você explicar toda uma ferramenta, se você chegasse e falasse assim, eu vou pegar aqui a parte de JavaScript e vou dar uma pincelada em JavaScript, tudo aquilo que a gente possa utilizar aqui com JavaScript, entendeu? E aí a pessoa vai e fala. E aí vai o outro colega, vai e fala sobre um outro assunto, porque a parte de sistema, para fazer um sistema do zero, eu acredito que muita gente aqui faz isso no dia a dia. Mas talvez ele não faça partes do sistema com mais profundidade. Isso é só uma sugestão. Não sei se é o que vocês... Eu participei no primeiro dia e chegar assim logo depois e querer dar uma ideia, querer que ela seja válida. Mas o que eu estou vendo aqui e que eu sinto falta, porque todos nós já somos pessoas que são conhecedoras de sistemas, já trabalhou com sistema, já tem sistema rodando, que já tem cliente, que já tem usuário, sabe o que está precisando no dia a dia, entendeu? O que eu vejo no grupo, está entendendo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É que se a gente pegasse, por exemplo, um tema, cada um, uma partezinha, dividindo, cada um falaria de uma coisa. Deixa eu só salientar sobre isso aí. Esse grupo que a gente tem aí, com o Jorge e tal, não é de agora, tá? A gente já tem mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos que a gente está trabalhando. Não é a primeira vez que eu dou esse... Eu sei, eu conheço, eu vejo vocês aí mexendo. Não é a primeira vez que eu dou esse tipo de treinamento, tá? O objetivo aqui desse treinamento, tá, é passar o conhecimento. Então, eu já vou te dizer assim, mais ou menos algumas outras coisas que já está planejado, que eu já conversei com o Jorge, que a gente vai trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar assim, eu vou ser mais direto no assunto. Agora eu estou dando uma visão só para todo mundo balizar todo mundo. Mas eu quero, por exemplo, explicar, por exemplo, como se manipula uma grid. Eu sei que a maioria de vocês, a maioria, usa grid da forma como o G20 tem. Eu e mais algumas outras pessoas, nós usamos a grid de um jeito que vocês não têm nem ideia. Tá? Eu boto cor nas grid, eu boto, por exemplo, dependendo do tipo de valor que está ali, eu troco a cor da... Não, eu sei o que você está falando. Isso aí também eu faço. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não é que você vai falar sobre a grid, por exemplo, se você for falar sobre a grid, o que eu digo é que tenha uma pesquisa, que você pesquise aquele assunto, que você volte para a pesquisa daquele assunto. Eu sei que você já domina.
Eu sei que há a possibilidade que tem de se fazer a grid dessa forma, colocar várias cores dependendo do... É tudo feito manualmente, mas eu entendo o que você está falando, eu sei o que você está falando, mas a ideia que eu estou dando é o seguinte, é para que cada um faça a pesquisa, e no momento que ele fizer a pesquisa, eu que não sei o que é, quando eu começar a pesquisar, eu começo a achar. Eu acho que a gente devia conversar isso depois, porque agora vai acabar o tempo. Mas eu gostaria de agradecer aí vocês, e eu sei que a gente vai conversar novamente. Eu entendi o que você falou, não gostaria de atrapalhar, tá? Eu estou achando excelente, e eu vou ver se eu disponibilizo o vídeo que o Rodrigo fez, para você ver se não foi igualzinho o que você falou. Tá Quem bom? é o Rodrigo? Quem é o Rodrigo? Rodrigo é um desenvolvedor do G20. Um dos primeiros, que trabalha junto com o Danilo, que trabalhavam junto, Rodrigo, Danilo, entendeu? Ele, o Chico, entendeu? Só que eles hoje não trabalham mais, né? Certo. Mas foram eles que criaram a ferramenta. Eles é que desenvolveram a ferramenta do zero. Não, eu conheço o Chico. O Chico eu conheço. Então, o Chico porque deu várias aulas, mas o Rodrigo também. Não, agora o Rodrigo não gostava muito de dar essas aulas, não. Mas agora na terça-feira vai ter novamente, não vai? Isso. A ideia. Então vamos ver se a gente conversa. Isso. Eu gostei muito, vocês estão de parabéns. Tem que aumentar o número de pessoas, não com sentido de curso, mas no sentido de que um está ajudando o outro, entende? E essa união, esse grupo aí, vai chegar um momento que, se eu paro para poder pesquisar determinado tipo de coisa, a gente vai começar a buscar ligar outras ferramentas ao G20, entendeu? Como, por exemplo, um colega colocou um link de um produto aqui que você usa blocos. Pô, achei legal. Tem outros que é feito em HTML, que é o que a gente, às vezes, tem uma dificuldade maior, né? Certo. Mas você está entendendo o que eu falei? Você desculpa aí que eu falei demais aí, o tempo só falta um minuto. Aí vai cair. Eu gostaria de... Boa noite, muito obrigado. Finaliza aí, por favor, Regis. Eu vou falar o tempo todo. Tá bom. Não, tá bom? Assim, na terça-feira, o Eric vai dar sobre o G20, tá? E na quinta-feira é JavaScript e C#. Aí, na semana que vem, a gente já vai começar vendo algumas coisas, mas durante a semana eu quero que o pessoal me diga o que eles sentiram de dificuldade, o que eles querem que eu passe, certo? Na quarta-feira, só para avisar o pessoal, na quarta-feira vai ter o Cláudio Carvalho, que vai fazer a parte de designer, né? Para ajudar o pessoal a fazer designers mais elaborados no G20. Show de bola. Opa, ótimo, muito bom. Muito bom, muito bom. Cara, parabéns mesmo. Essa